E aí galera do Missal, nessa aula a gente vai falar sobre a analogia massa-mola do circuito RLC. Vamos dar uma olhada nesse esquema aqui, que mostra o nosso bloco de massa M preso na parede por uma mola. Lá no circuito LC, a gente fez essa mesma analogia, só que lembra que a mola estava suspensa. Qual vai ser a diferença nesse caso? A diferença é que agora a gente tem o atrito com o chão aqui. Então, nesse esquema aqui, a gente vai ter duas forças atuando. Aqui no chão, a gente tem a força de atrito e na mola, a gente tem a força elástica. Olha aqui. Normalmente, nesses sistemas, a força de atrito ela é considerada proporcional à velocidade do bloco nesse momento. A gente sabe que a velocidade é a derivada primeira da posição. Então, a força de atrito é proporcional a x'. A gente vai dizer, então, que a força de atrito é igual a beta, que é uma constante, vezes x', ou dx dt. Agora, a gente pode escrever o somatório de forças atuantes nesse bloco aí. Como as forças estão para a esquerda, eu vou considerar esse sentido aqui negativo. Então, a gente tem aqui que menos a força elástica, que a gente sabe que é Kx, então menos Kx, menos a força de atrito, que é beta x'. Isso, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual a ma. E a gente sabe que A é a derivada segunda da posição. Então, x, duas linhas. E aí está montada a nossa equação diferencial desse sistema. Agora vamos resolver ela para ver o que vai aparecer para nós aí. Então olha aqui. Essa aqui é uma outra anotação que normalmente é usada, que é a anotação dos pontos. O ponto em cima da variável significa a derivada. Primeiro vamos passar tudo para um lado aqui. A gente fica com mx dois pontos mais beta x ponto mais kx, isso igual a zero. Agora eu vou dividir tudo por m e vou obter x dois pontos mais beta sobre m x ponto mais k sobre m x igual a zero. E agora já dá para ver como essa equação é parecida com a equação do circuito RLC que a gente tinha lá, lembra? E duas linhas mais 2α i' mais ômega ao quadrado i igual a zero. A gente vai usar essas mesmas definições aí para o sistema massa-mola. Como assim? Vamos dizer que o ômega ao quadrado ali é igual a k sobre m e o alfa vai ser igual a beta sobre 2m. Dessa forma, a gente tem, então, duas equações exatamente iguais aqui. Uma equação envolvendo a derivada segunda, a derivada primeira e um termo sem nenhuma derivada aí. O que é esse termo aqui da equação? Lembra que ele foi adicionado no circuito RLC. No circuito LC, a gente não tinha esse termo. O que isso aí significa? Esse termo, a derivada primeira, significa uma dissipação de energia, da mesma maneira que a gente tem aqui uma dissipação de energia causada pela força de atrito. Então, voltando para essa resolução aqui, a gente vai chegar numa equação característica da forma lambda ao quadrado mais 2α lambda mais ômega ao quadrado igual a zero. E essa equação característica tem raízes em S1, 2 igual a menos alfa, mais ou menos, raiz de alfa ao quadrado menos ômega ao quadrado, que é exatamente as mesmas raízes lá do circuito RLC. Então, tu já pode perceber que dependendo do valor dessa raiz aqui, a gente vai ter um daqueles três casos. Ou o caso criticamente amortecido, superamortecido, ou o subamortecido. Lembra que lá no circuito LC não existia isso aqui, então
a resposta era sempre oscilatória. Agora não, agora a gente vai ter sempre uma dissipação aí causada pela força de atrito que vai fazer o bloco parar alguma hora. É assim que tu pode pensar que vai funcionar essa força de atrito aí. Dependendo da magnitude dessa força, o bloco vai parar antes ou vai oscilar por mais tempo e parar depois. Então, resolvido isso aí, vamos fazer uma tabelinha aqui para mostrar a comparação entre o circuito RLC e o sistema massa-mola. Então a gente tem aqui a equação diferencial dos dois sistemas, muito parecido, e duas linhas, R sobre L e linha, e aqui 1 sobre LCI, e aqui a gente tem aquela outra equação que a gente montou antes. A próxima linha a gente tem aqui a definição do ômega ao quadrado para cada um deles, depois a definição do alfa, pode notar que é bem parecido também com esse 2 dividindo aqui embaixo. E por fim, as condições iniciais ali. No circuito RLC, a condição inicial era uma corrente e uma derivada de corrente, uma variação de corrente no tempo. No sistema massa-mola, a gente tem a posição inicial x0 como sendo uma das condições iniciais, e a outra é a derivada da posição inicial, que na verdade é a velocidade inicial desse bloco aí. Era isso aí então, e até a próxima aula.